turminha, tudo bem com vocês? Nessa videoaula nós iremos falar sobre a reprodução dos animais. Esse conteúdo está presente no livro de ciências nas seguintes páginas, 74 a 80. Então vamos lá. Então vamos estudar sobre a reprodução dos animais, começando com a leitura na página 74. Vamos então fazer a leitura junto comigo. Veja a seguir como ocorre a reprodução nos principais grupos de animais vertebrados. Na última videoaula, nós falamos um pouquinho sobre a classificação, né? A classificação dos vertebrados e dos invertebrados. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a reprodução dos animais, né? Ela acontece de formas diferentes, né? Tem animais que a reprodução o nascimento é através de ovos, né? Outros através do útero da mãe. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, tá? Reprodução dos peixes. Os peixes dependem do meio aquático para se reproduzir e viver. Em relação à reprodução, os peixes podem ser classificados em ovíparos, formam filhotes dentro dos ovos, fora do corpo da mãe. Olha que interessante. Vivíparos, formam filhotes dentro do corpo da mãe. E os ovivíparos formam filhotes dentro de ovos que ficam no interior do corpo da mãe. Então, nós temos esses três tipos de reprodução na classe dos peixes. Algumas espécies de peixes cuidam dos ovos e dos filhotes até que sejam independentes, garantindo assim a sobrevivência deles. Outras espécies, como o dourado, não apresentam esse comportamento. Porém, essas espécies desovam muito mais ovos. Olha aí, por quê? Tem um motivo, né, gente? São milhões para garantir que uma quantidade de filhotes chegue à fase adulta, tá? Estratégias de reprodução são necessárias, pois a taxa de mortalidade dos peixes é muito alta por causa do grande número de predadores naturais. Atualmente, a pesca predatória ameaça muitas espécies que não conseguem se reproduzir e recuperar suas populações na mesma rapidez com que são capturadas. Reprodução dos anfíbios. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a reprodução desse grupo aí. Os anfíbios podem ter reprodução ovípara, vivípara ou ovivípara, dependendo da espécie. Além disso, após o nascimento, passam por uma fase larval. As estratégias reprodutivas dos anfíbios ovíparos são muito variadas e mudam de um grupo para o outro. Alguns colocam os ovos na margem de rios, outros fazem ninhos e há ainda espécies que depositam seus ovos em folhas de plantas. Para todos, a umidade é um fator importante para o desenvolvimento dos filhotes. Então, a característica entre todos, principal entre todos, é a questão da umidade. Então, eles não sobrevivem em calor muito forte, né? Vamos falar agora sobre a reprodução dos répteis. A maioria dos répteis se reproduz de forma ovípara. Somente algumas espécies apresentam reprodução vivípara ou ovovivípara. Ao contrário dos peixes e dos anfíbios, o desenvolvimento dos ovos dos répteis não dependem da água. Seus ovos têm uma casca protetora que impede o ressecamento, além de um reservatório de água. Então, já tem aí uma característica bem forte aí que difere, né, os répteis dos anfíbios e dos peixes. Muitos répteis cuidam dos ovos e dos filhotes, como os jacarés. Já as tartarugas não apresentam esse comportamento. Elas fazem ninhos em praias, botam os ovos e vão embora, retornando somente para botar novos ovos. Elas
também botam bastante ovos, né, gente? Porque nesse retorno, quando os filhotes nascem, muitos não sobrevivem, também por causa de predadores. Então, a quantidade é bem grande. Página 76. Agora nós vamos falar da reprodução das aves. Inclusive, no final do vídeo, eu vou disponibilizar para vocês a foto dos ovinhos que as minhas calopsitas estão botando, aquelas que eu apresentei para vocês no vídeo anterior. Depois daquele vídeo, 2 dias após, elas começaram a botar, né? Quer dizer, somente a Tina, né? Nós já estamos com 3 ovinhos, eu vou mostrar para vocês. Reprodução das aves. As aves são ovíparas e seus ovos precisam ser chocados. Isso mesmo, eu tenho observado, né? O comportamento é muito interessante. Até o nascimento dos filhotes, ou seja, precisam que um dos pais os mantenha aquecido. É por isso que vemos galinhas sentadas em cima de seus ovos e eles revezam, né? Quando não está está a outra, sempre ali aquecendo os ovinhos, que se chama chocar, né? Nem sempre é a fêmea que choca os ovos. Em algumas aves, esse cuidado é realizado pelos machos. É assim com os pinguins imperadores. Quando nascer também eu vou mostrar para vocês os filhotinhos, ok? Combinado? Já que eu mostrei o Theo e a Tina, vou mostrar hoje os ovinhos e depois também, quando eles nascerem, eu apresento para vocês, tá bom? Reprodução dos mamíferos. A maioria dos mamíferos é vivíparo, com exceção de poucas espécies ovíparas, como o ornitorrinco. Em muitos dos mamíferos vivíparos, o desenvolvimento acontece dentro da placenta, que fornece alimento e oxigênio até o nascimento do filhote. Mamíferos como gatos, cachorros e seres humanos, incluindo nós, cujos filhotes se desenvolvem dessa maneira, são chamados placentários, né? O tempo de gestação dos mamíferos placentários pode variar muito. Por exemplo, a gestação de um rato leva em torno de 20 dias e de um elefante chega a 22 meses. Então tem uma variação aí muito grande de uma espécie para outra, mas a maioria é através do útero materno. Ele se desenvolve dentro do útero da mãe, tá? Então agora vocês vão realizar as atividades da página 77, completando nossos estudos de hoje sobre a reprodução dos animais.